Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar mais uma aula para vocês aqui e hoje a gente vai falar das dimensões dos investimentos. Sei que você está acompanhando aqui esse curso básico sobre investimentos. Na aula número 1 a gente falou sobre por que começar a investir, por que isso é importante, né? Na aula 2 a gente falou como organizar melhor as finanças pessoais e hoje a gente vai falar aqui sobre a dimensão dos investimentos nessa aula número 3 desse curso básico, tá? Então, essa etapa aqui, ela é muito importante, já que você já entendeu ali por que você deveria começar a investir e depois como você organizar melhor as suas finanças, né? Então, você entendeu a importância de você começar a, de fato, colocar teu dinheiro para trabalhar para você e depois você entendeu como organizar melhor as contas que você tem dentro de casa a fim do teu dinheiro sobrar, né? E aí, assim, quando teu dinheiro começa a sobrar, aí de fato você tem que entender como é que você faz para você começar esse processo dos investimentos. E é por isso que a gente está falando aqui nessa aula de hoje sobre as dimensões dos investimentos. Beleza? Então, é muito importante você entender esse conceito super básico que eu vou explicar aqui nessa aula número 3, que são as dimensões dos investimentos. Então, basicamente, está aí na tela, né? Os investimentos eles são divididos de uma forma geral em três atributos, né? Coloquei aqui três atributos: retorno é o primeiro, tá? Risco e liquidez. E a gente vai falar sobre cada um deles aqui. Então, o primeiro deles é o retorno, tá? Deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor para vocês, tá? Então, vamos lá, tá na tela. Quanto ao retorno, os investimentos podem ser definidos em renda fixa e renda variável, tá? Depois a gente vai ter uma aula só para falar sobre renda fixa e renda variável, quais são as diferenças, o que é melhor, pior em cada momento que você está começando a investir, mas a gente vai ter uma aula específica para isso, tá? Nos investimentos de renda fixa, a gente vai começar aqui por renda fixa, tá? Para falar de retorno. A remuneração ou a sua forma de cálculo é previamente definida no momento da aplicação. Então, quando você vai comprar, por exemplo, um ativo de renda fixa, você já sabe exatamente ali quanto que você vai ganhar no momento da aplicação, tá? Então, é diferente do de renda variável, né? No de renda variável, você não tem certeza de quanto você vai ganhar, esse ganho é meio que incerto. Na renda fixa, não. Você está contratando um investimento e você meio que já sabe exatamente ali, exatamente quando e quanto você vai receber de volta de acordo com quanto você está aplicando, tá? Então, se o investidor conhece exatamente o valor que receberá no vencimento, o título é chamado de vencimento pré-fixado, tá? Então, esse seria o primeiro tipo que você deveria entender para você entender a relação do retorno. Quando você está fazendo uma aplicação, se você souber exatamente quanto você vai ganhar, você sabe exatamente que aquele retorno é um retorno pré-fixado. Gabriel, por que pré-fixado? Porque você está prefixando uma taxa de retorno sobre a tua aplicação. Caso contrário, se apenas a forma de vencimento, o título é chamado de renda fixa pré-fixado. Caso contrário, se a forma de cálculo da remuneração é conhecida, o investimento é de renda fixa pós-fixado, tá? Então, você tem os investimentos pré-fixados, que você trava uma taxa de retorno. Então, a taxa de retorno daquele investimento, por exemplo, é de 15%. Se você comprar um título pré de 15%, você sabe que você vai ganhar 15% naquele investimento. Se você não tem certeza, ele pode ser de fato um investimento pós-fixado, tá? Ele deixa de ser pré para se tornar um título pós-fixado. E o pós-fixado, geralmente, ele vai flutuar porque ele está atrelado a alguma taxa, algum indexador que a gente fala, né? A taxa de juros, a inflação e assim por diante, tá? Nesse cálculo, consegue-se apenas uma estimativa de quanto será o valor resgatado lá no vencimento do título. Então, aqui nessa parte do investimento em renda fixa, como você já sabe quanto você vai ganhar, existe também um vencimento, né? Você sabe que dia você vai receber aquele recurso de volta. Existem aplicações que você aplica para 5 dias, para 10 dias, para 15 dias, para 30 dias, para um mês, para 6 meses, para um ano. Tem aplicações até de 20, 30 anos. Você entra lá no site do Tesouro, você vai encontrar lá vencimentos, por exemplo, de 2055, 2060, tá? Então, existem essas opções também, tá? Então, essa primeira parte aqui do retorno, é importante você entender que na renda fixa existem o pré e o pós-fixados e você pode escolher qual que você quer de acordo com o retorno que você vai ter, tá? Imagine, por exemplo, que uma hipoteca da empresa XYZ esteja precisando de recursos e decida procurar investidores interessados em emprestar dinheiro.
Para isso, a empresa oferta um título a preço de R$ 900 de hoje. E ela promete pagar o valor de R$ 1.000, tá? Daqui exatamente um ano. Nesse caso, sabe-se exatamente qual será o valor do título no vencimento. Portanto, esse é um título considerado um investimento de renda fixa pré-fixado. Então, você está emprestando para aquela empresa ali R$ 900 e você sabe, por exemplo, que daqui a um ano você vai receber R$ 1.000, né? Você ganhou ali R$ 100 de rendimento. Aqui você teve um retorno ali, percentualmente falando, na casa de 10, 12%, tá? Aqui é a mesma ideia, né? Então, você emprestou R$ 900 para alguém ou alguma coisa, uma instituição, um banco, alguma coisa nesse sentido, e você vai receber de volta os R$ 1.000. Você teve uma valorização em um ano, que é o vencimento, de 11,11%, tá? Vejam nesse caso, que sobre a perspectiva do investidor, ele investiu 900 e sabe exatamente qual o valor e, consequentemente, qual a rentabilidade de 11,1% que ele terá caso a empresa honre o seu compromisso, né? E aí existe claramente o risco de você não receber o dinheiro de volta, tá? Então, mas isso é assunto para outra aula. Então, em outra hipótese, a empresa poderia ofertar um título hoje de 900, se comprometendo no vencimento a pagar o valor atualizado com base em uma determinada taxa de referência do mercado, por exemplo, a taxa Selic. E a empresa poderia, por exemplo, oferecer aos interessados 50% a mais de rentabilidade da taxa Selic no período, 150% da taxa Selic, que é o que a gente fala de títulos de 150% CDI, né? Então, as taxas de referência mais utilizadas nos títulos de renda fixa são as Selics e os DIs, tá? Assim, se a rentabilidade da Selic no período for de 6%, a empresa pagará ao título no vencimento uma taxa de 9%, devolvendo ao investidor o valor de 981. Caso a Selic tenha sido 7%, a rentabilidade do título seria de 10,5% e a empresa pagaria pelo título o valor de 994,50. Então, esses dois exemplos é o quê? Lá naquele primeiro exemplo, esse aqui de cima, né? Você emprestou 900 e a empresa te disse que vai te devolver 1.000 em um ano, esse é um investimento pré-fixado, tá? Se nesse segundo exemplo aqui, que você escolheu deixar um investimento pós-fixado, ela está atrelado à taxa de juros, no caso a taxa Selic. Como a Selic vai variar ao longo de um ano, por exemplo, você não sabe exatamente quanto você vai ter. Então, pode ser os 981 ou pode ser os 994,50 ou enfim, outro número, tá? Porque a Selic ela pode variar, né? Então, é a mesma história aqui, ó. Você emprestou 900 para um ano, se a Selic for de 6%, você vai ganhar 981. Se a Selic for de 7%, você vai ganhar 994, 10,5%, tá? Então, é muito importante no momento que você está começando a fazer os primeiros investimentos, você entender bem essa relação dos títulos pré e os títulos pós, para você comprar aquilo que se enquadra melhor na tua estratégia, naquilo que é importante e bom para você no momento de montar a tua carteira de investimentos, tá? Observe que não há como saber previamente, a não ser por estimativas, qual será o valor do resgate lá no vencimento, porque não se sabe com antemão qual será a remuneração da Selic no período considerado para calcular a rentabilidade do título. Trata-se, portanto, de um investimento em renda fixa pós-fixado. Tá? O termo pós-fixado vem juntamente do fato do valor resgatado do título ser definido somente após reconhecida a rentabilidade de referência. Então é exatamente isso. Você tem a possibilidade de comprar um título pré e um título pós, e você vai escolher aquilo que você acredita que vai trazer as melhores opções para você. Tá? Cabe destacar que existem alguns títulos de renda fixa no mercado que mesclam as duas formas de remuneração, pré e pós. Existe isso, Gabriel? Existe. Você pode ter as duas, tá? Nesses títulos, o emissor oferece parte da remuneração atrelada a uma taxa de referência e outra a outra, tá? Esse modelo é comum nos títulos pré-fixados, nos títulos indexados à inflação, com um índice inflacionário como IPCA, mais uma taxa de juros pré-fixada definida no momento do investimento. É quando você compra aqueles títulos, por exemplo, que eles pagam inflação mais uma taxa de retorno, o tal do IPCA mais alguma coisa. Então você vai comprar, por exemplo, um título que vai pagar IPCA mais 6. A parte do IPCA você não tem como saber, porque a inflação é uma coisa que depende da cesta de produtos consumidos no Brasil, né? Então pode ser que ela mude ou pode ser que ela não mude. Geralmente muda, né? Todos os meses o Comitê de Política Monetária, enfim, os órgãos regulatórios vão falar lá, ó, a inflação foi de X%. E do outro lado do título, você tem uma taxa pré-fixada. Então, esse tipo de título é o que mescla os títulos pré e pós ao mesmo tempo. Tá? Então, você vai ter um IPCA mais 6, ele é um pré-pós ao mesmo tempo.
Você vai ter a variação da inflação de um lado, a parte pós, digamos assim, e uma taxa de referência pré-fixada, sei lá, IPCA mais 6. Tá? Então, você compra um IPCA mais 6, você não tem certeza de quanto você vai ganhar. Você tem uma leve ideia. Você pode considerar o passado, de repente falar, a inflação nos últimos 12 meses foi de 6%. Então, se eu comprar um título de IPCA mais 6, você está comprando, por exemplo, 6 mais 6, 12. Tá? Mas pode ser que no ano que você comprou aquele título, de vencimento de um ano, a inflação durante aquele mesmo período seja de 10. Então, você vai ganhar 10 mais 6, agora é 16. Tá? Então, esses títulos eles são difíceis de prever porque você não sabe exatamente para onde vai a inflação nesse exemplo aqui que eu estou dando, tá? De você comprar um título IPCA mais 6, IPCA mais alguma coisa. Então, investimentos de renda fixa são muito comuns no mercado, alguns exemplos de títulos bancários, tá? CDBs, LCIs, LCAs, títulos públicos, né? São negociados no Tesouro Direto e títulos de dívida são emitidos por companhias como as debêntures. Aí aqui ele explica, né, nesse contexto aqui o que são as debêntures. É um título de crédito privado com um valor imobiliário emitido por uma sociedade de ações, tal. É um título de dívida, né? E você pode comprar tanto uma renda fixa pré quanto uma renda fixa pós através de um título, por exemplo, como uma debênture que é emitido por uma instituição, tá? Renda fixa não significa renda garantida. Assim como qualquer investimento, sempre existe possibilidade de perda do capital investido ou de uma parte dele, tá? Nos investimentos de título de renda variável, aí aqui agora a outra parte, né? Por outro lado, o investidor não sabe de antemão qual é a rentabilidade da aplicação e, como o nome sugere, renda variável, o retorno é variável, depende de inúmeros fatores. Em um período pode ser positivo, outro negativo. Então, se você está começando os investimentos aí, o ideal é você determinar percentualmente exatamente quanto você vai ter em cada carteira, né? Então, parte da minha carteira eu vou ter em renda variável, parte da minha carteira em renda fixa. O mais importante é você saber que tanto a renda variável quanto a renda fixa, os dois, de certa forma, vão variar um pouco, tá? Mas a renda fixa vai ser mais assertiva aí de você ter uma previsibilidade maior, porque pode ser que no ano que você compra renda variável, aquela renda variável não vá bem naquele ano, mas no outro vá bem. Na média, a renda variável ela tem desempenhos interessantes, tá? Mas é importante você avaliar quanto percentualmente você vai ter na construção da tua carteira de renda variável e renda fixa, tá? Então, aqui é para esclarecer, imagine uma empresa decida por uma captação de recursos, em vez de oferecer títulos que representam um empréstimo, ela poderia oferecer no mercado um título que represente parte do patrimônio como proposta de sociedade de participação. Assim, ela estaria oferecendo aos investidores uma pequena parcela do negócio com condição específica, de modo que, se o negócio prosperar e der lucro, os investidores ganhariam uma parcela do lucro. Então, é exatamente isso. Se o negócio não prospera, não tem como você ter uma distribuição, né? Então, a renda variável ela tem isso, dela ser de fato variável. Então, nesse modelo, você não sabe exatamente quanto você vai ter de resultado. Então, essa primeira aula sobre as dimensões dos investimentos é para trazer um pouco dessa noção para vocês de que os investimentos eles podem ser divididos em renda fixa e renda variável, tá? E essa primeira variável, que é o retorno, ele pode ser medido de formas diferentes, tá? Então, é muito importante você buscar o melhor retorno para as suas aplicações, levando em consideração os outros fatores que são os objetivos das próximas aulas, que é a questão do risco e a questão da liquidez, tá? Então, o retorno ele pode ser fixo ou pode ser variável, tá? Depende do que você entende como aquilo que é melhor para você na montagem da tua carteira, mas o importante é você buscar o máximo de retorno quando você está iniciando nos investimentos, para que você tenha, de fato, os melhores resultados aí nos seus investimentos. Beleza? Dá um like nessa aula e eu vou gravar uma próxima aula aqui falando sobre risco e uma terceira falando sobre liquidez, para a gente finalizar essa aula de dimensões, as 3 dimensões dos investimentos. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau.